Bem-vindos, vamos dar uma olhada aí na CVC, vamos ver o que aconteceu no pregão de ontem, se a gente tem aí um sinal possível de reversão, se foi só um pullback, vamos dar uma analisada aí, vamos ver o que o gráfico nos diz desse movimento bastante inesperado do dia de ontem. Beleza? Vamos começar aqui no semanal, a gente já tem aqui detalhes importantíssimos para deixar marcado, a gente tem essa região de acumulação que foi perdida, tá? A gente tem aqui também esse padrão de rejeição de alta, onde a gente fez um movimento de alta, rejeitando esse movimento, perdendo esse fundo. Tá? Então isso também é um sinal muito importante de baixa. Então no semanal aqui, o gráfico já nos dá algumas indicações baixistas, tá? Também temos essa região toda aqui na região dos R$ 3, que ele perdeu, tá? Rompeu para baixo. E agora a gente está tentando fazer justamente o movimento para testar essa região. Vamos passar para o diário aqui para ver o que a gente consegue pegar de mais interessante também, tá? Antes de tudo, já não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dar um joinha, tá? Sempre aí 2 vídeos ou até 3 vídeos por dia. Tudo que acontece de importante, relevante na bolsa, eu tô mandando um vídeo, como foi o caso de hoje aí com o pregão da CVC, tá? Então a gente teve uma alta aí muito importante. A gente fechou o dia com uma alta de 17%, tá? Entrada de volume nesse fundo, então com certeza é um volume que chama atenção por ser bem acima da média, só que a gente tem um caminho bem complicado aqui pela frente, onde a gente tem toda essa região de acumulação aqui, tá? E a gente teve esse falso rompimento no topo, e agora a gente teve esse rompimento de fundo, e a gente está fazendo justamente um teste aqui de baixo para cima, onde a gente tem essa resistência, depois a gente tem também essa resistência aqui na casa dos R$ 3, para depois pensar em algum tipo de armadilha, tá? Então, o que a gente conseguiria extrair do gráfico a partir do que aconteceu no pregão de ontem, tá? Tudo indica aí que a gente está tendo apenas um pullback de toda essa baixa, tá? Então a gente poderia imaginar aí os preços voltando aqui, ó, até a casa dos R$ 3, que seria justamente essa região aqui, já está demarcado aqui que o maior volume se encontra aqui, tá? Então tem bastante gente interessada em comprar essa região, mas a gente vai ter uma grande resistência aqui nessa região dos 3, tá? A gente teria como uma possibilidade de reversão se a gente voltasse somente acima desse topo, tá? Então eu acredito aqui, para quem não está comprado, tem que ser uma operação muito arriscada, de uma ação bem complicada, onde a gente poderia inclusive voltar até essa região aqui para validar toda essa região, para depois voltar a cair tudo novamente, tá? Então a gente tem grandes resistências pelo caminho, embora a gente tenha tido esse volume aqui no fundo, que pode ser justamente uma ignição para um movimento corretivo, tá? E como é uma correção muito grande, que pode dar aí até 45% de alta, justificaria esse tipo de volume, tá? Mas por enquanto não tem como imaginar qualquer tipo de reversão a longo prazo, porque para fazer qualquer tipo de reversão aqui a gente teria que vencer essa região novamente, voltar para testar e aqui sim a gente procurar algum movimento de alta, tá? Então, para quem está comprado já, existe aí uma pequena chance de a gente poder fazer um movimento de alta aí para recuperar toda essa queda, tá? Mas eu acredito aí, para quem gosta de operar ações a longo prazo, essa aqui continua sendo uma ação muito perigosa, definitivamente não é interessante para a minha estratégia, porque ela já perdeu qualquer estrutura de alta, e o mais provável é que a gente esteja montando aqui somente um pullback para testar toda essa região, tá? Voltando para o semanal aqui, tá? A gente pode voltar a testar toda essa barra aqui, tá? Então agora vamos ver os alvos possíveis que a gente pode ter nas ações da CVC, tá? Então eu acredito que a gente formando um fundo aqui, só vou apagar isso aqui para ficar um pouquinho mais limpo o nosso gráfico, tá? Aqui, vamos apagar esse aqui também. Então a gente teria aqui, ó, uma estrutura corretiva, onde a gente bateria aqui os R$ 3, com certeza um valor chave importantíssimo,
tá? Depois a gente teria um alvo lá em cima na casa dos 4. Então aqui seriam os dois alvos para esse movimento, que aparentemente é só um movimento corretivo, então ele teria que provar aqui muita coisa para se tornar aí um sinal de reversão. Então, a princípio, a gente vai fazer apenas um corretivo de toda essa queda, tendo alvos nos 3 e depois na casa dos R$ 4. Parando nessa região aqui, tá? A gente tem tudo para voltar a cair. Ou se a gente romper esse topo aqui dos 4,95, aí a gente poderia pensar em montar alguma estrutura de alta, tá? Mas com certeza é uma operação muito arriscada. Para quem quisesse comprar aqui, ficaria bem complicado por causa do stop, são 21% até o fundo. E a gente ainda poderia ficar preso nessa região aqui, bater aqui, vir testar essa região para depois montar algum movimento corretivo de longo prazo, tá? Então eu acredito aí que seria esse o movimento mais provável para as ações da CVC. Beleza, pessoal? Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, deixem nos comentários. Assim que possível, eu mando para o canal, beleza? Valeu!